Olá, seja muito bem-vindo a mais um Hora da Educação com Marcelo Feres. Hora da Educação, com Marcelo Feres. Mais uma vez estamos aqui no nosso encontro semanal do Hora da Educação, sempre trazendo novidades, trazendo um bate-papo relacionado a temas da nossa Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. E nessa semana eu trago aqui um tema bastante especial e significativo, onde vamos estar falando sobre educação especial inclusiva, um tema que é muito caro para todos nós da nossa rede municipal de educação. E para estar comigo aqui nesse bate-papo, eu trago a Carolina Carmo, que é a nossa coordenadora de educação inclusiva e também dirigente da nossa Escola de Aprendizagem Inclusiva. Seja muito bem-vinda, Carol, assim como nós te chamamos aqui na Secretaria, né? E obrigado por estar participando conosco aqui desse nosso Hora da Educação. Obrigada pelo convite, sou eu que agradeço estar aqui com vocês e podendo contribuir de alguma forma com a educação inclusiva do município. E falar de contribuição, especialmente nessa agenda, né, que é uma agenda desafiadora, por que não dizer, né? Eu não sou especialista na área, mas tenho aprendido muito sobre a importância de como lidar com a educação inclusiva desde que a gente assumiu ainda no período da pandemia, né, a gestão da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, e esse sempre foi um tema muito caro, principalmente, Carol, porque a gente está num processo contínuo de aprendizagem, não é verdade? Eu queria saber um pouquinho da sua formação, porque eu sei que você tem uma experiência grande nessa área, mas queria entender um pouquinho quem é a Carol. Então tá, eu sou fonoaudióloga de formação, mas desde 2002 eu atuo na educação. Não sou daqui de Campos, né? Sou de outro município, então eu trabalho, né, desde 2002 com a educação inclusiva. Comecei no município de Belo Horizonte, que é de onde eu venho, e tem 2 anos, né, que estou aqui com vocês fazendo esse trabalho. Eu fiz uma especialização em linguagem e em fonoaudiologia educacional, por isso, né, estar na educação desde então. E fiz também um mestrado em saúde da criança e do adolescente e o doutorado em cognição e linguagem. Então, desde quando eu me formei, eu me interesso por essa área. Então, eu associo a educação com a deficiência, que são essas especificações, né, da linguagem, trabalhando com pessoas com deficiência, e da educação, trabalhando nesse aspecto da fonoaudiologia educacional, e priorizando as adaptações curriculares. Pois eu posso deixar aqui registrado o quanto que eu aprendo com a Carol, né? Carol é uma das fontes principais do meu aprendizado, sobretudo do seu ponto de vista teórico, as terminologias, os conceitos, as possibilidades que a gente tem com a educação inclusiva, sabe, Carol? Você tem me ensinado muito. Por vezes eu brinco, né, que é um vocabulário tão rico que eu preciso me apropriar e há mudanças também nesse vocabulário. Mas é muito para além disso, né? Isso demonstra o nível de conhecimento e profundidade que você tem no tema e que tem nos permitido, no âmbito da Secretaria, avançar mais e mais rapidamente. E para chamar a atenção dessa questão desse avanço, nada melhor do que a gente relembrar aqui como que nós estávamos até o início de 2022, quando nós não tínhamos uma lei específica que nos permitia a contratação de mediadores, né, pedagogos que atuam dentro da sala de aula com crianças que precisam dessa atenção, e também os cuidadores que dão um suporte na parte externa à sala de aula, mas que são de suma importância para as crianças terem também a sua autonomia. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, né, de como a gente avançou desse período que a gente não tinha essa possibilidade de contratação e o impacto que isso trouxe para a nossa rede municipal. A gente verificou, né, com a minha chegada, eu verifiquei a quantidade de crianças que as escolas informavam ao setor terem necessidades educacionais especiais. Então, hoje, esse número chega a 1.795 crianças, e um número que cresce a cada dia. A gente sabe que
tem, a cada dia chega criança nova matriculada na rede e que demanda de algum atendimento específico. Porém, a gente, para poder prestar uma assistência com equidade, a gente precisa ofertar também profissionais que façam esse suporte da criança dentro do ambiente educacional. Porém, pensando em política pública, a gente precisava ter uma lei para poder regulamentar essa caracterização desse profissional de apoio para que ele pudesse ser contratado pelo município, né? Então, a gente criar uma vinculação de trabalho, então, por isso, a aprovação da lei. Então, felizmente, a gente conseguiu essa aprovação da lei na Câmara e, dentre outras questões de que se trata a lei, é a implementação dessas duas funções do profissional de apoio escolar, que a gente denominou, para poder ficar melhor caracterizado, como mediador e cuidador. Se eu penso no mediador, eu estou pensando numa mediação da aprendizagem. Essa mediação de aprendizagem, ela acontece dentro da sala de aula com profissionais que são pedagogos. Então, eles vão fazer adaptação curricular, eles vão fazer atividades adaptadas, eles vão ajudar na apropriação da aprendizagem dessa criança com os relacionamentos com os colegas, relacionamento com os professores, relacionamentos no ambiente escolar. E o cuidador é aquela pessoa que presta uma atenção especial aos cuidados físicos, fisiológicos. Então, ele dá o suporte para alimentação, ele dá o suporte para higiene, ele dá o suporte da criança se movimentando no pátio da escola, né, fora a sala de aula. Ele faz também esse intercâmbio emocional, né? São crianças que às vezes requerem muita atenção na caracterização mesmo das relações, porque às vezes tem uma certa desregulação, porque na escola a gente tem muita luz, a gente tem muito movimento, a gente tem muita conversa, e isso faz com que a criança tenha uma certa dificuldade de se organizar para esse ambiente. Então, o cuidador também dá esse suporte fora da sala de aula para ele poder se regular e voltar a fazer parte da rotina da escola. Então, a lei permitiu que a gente fizesse essa contratação, a gente já está no segundo processo seletivo, porque a gente sabe que o município ainda demanda bastante desses profissionais de suporte. Eu estive no último sábado, né, visitando uma escola que estava com um evento, que era um evento da família, né, e uma participação muito grande da família, que é algo que a gente defende fortemente, né, a educação não pode ser vista apenas como responsabilidade da escola, dos professores, de mais profissionais. É muito importante que a família esteja presente, esteja perto, acompanhando. E durante o evento, né, eu pude observar lá, num determinado momento, né, de dança, de participação artístico-cultural lá dos alunos, né, a presença de cuidadores também, tornando mais prática e concreta a participação de alunos que têm essas necessidades especiais. E assim, foi muito emocionante em determinado momento, porque uma criança que estava nesse tipo de atitude depois me abraçou também, veio dançar comigo. Então, assim, a gente percebe a importância do trabalho do mediador, que acaba tendo seguramente um nível de transformação, seja na dimensão emocional, né, socioemocional e também na questão pedagógica, sem sombra de dúvida. Então, essa vivência que a gente está podendo observar na nossa rede municipal é muito rica. E aí eu chamo a atenção, Carol, que é claro que a gente ainda está muito longe de chegar, né, naquilo que a gente deseja. Mas é uma caminhada, a gente sabe, né, para os pais neurodiversos, né, de crianças neurodiversas, a gente sabe que é uma luta permanente, é uma busca permanente por uma melhoria de uma sociedade que tradicionalmente ela é excludente. Mas a gente também precisa levar em conta aquilo que a gente tem, né, de avanços. Ainda que esses avanços sejam percebidos como insuficientes, mas são avanços que devem persistir dentro de um contínuo, ou seja, avança um pouco, aprende-se, avança um pouco mais, aprende-se, e a sociedade também vai sendo transformada a partir desse modelo, e é assim que a gente está fazendo na nossa Secretaria de Educação, por meio das nossas escolas. E quando a gente fala de escola, Carol, a gente sabe também que você tem esse papel de coordenação da educação inclusiva, porque
não é suficiente pensarmos somente no mediador e no cuidador, porque também os nossos profissionais das unidades escolares, os professores, precisam também ter essa sensibilização, precisam saber lidar com as crianças neurodiversas, os deficientes. Como que a coordenação de inclusão, ela lida com essa questão em relação à capacitação, orientação, enfim, como é esse trabalho da coordenação de educação inclusiva? Para a gente é importante, e é o que a gente transmite, né, para os educadores e para o próprio pessoal que trabalha na secretaria, é que essa criança ela precisa se fazer pertencente no ambiente educacional. Então a gente entende que a gente precisa fornecer para eles ferramentas deles compartilharem os significados que tem dentro da escola. Então o mediador ele vai ser capacitado, ele vai ter uma formação continuada para poder adaptar as atividades, para fazer com que a criança tenha a possibilidade de acompanhar algum tipo de aprendizagem e não esteja na escola só com um perfil de socialização. Socializar é uma consequência, né? Não é o caminho. O caminho é o caminho da aprendizagem. E quanto mais aprendizagem ele tem, maior autonomia ele tem. Então, consequentemente, ele tem uma melhor socialização, ele se integra. E pensando nisso, a coordenação também é responsável por várias capacitações. E a gente até espera que cada vez mais os profissionais de dentro da escola busquem essas capacitações que são oferecidas. Que às vezes a gente vê que precisa de mais engajamento, maior envolvimento das pessoas com o que é ofertado pela secretaria. A gente já teve diversos cursos relacionados ao autismo, cursos de seletividade alimentar, ao próprio treinamento no desenvolvimento do plano educacional individualizado dessas crianças, que a gente chama de PEI. Então, a gente fornece essa possibilidade para as escolas. Agora, mais especificamente, a gente está fazendo um treinamento a cada 10 escolas, a gente faz esse treino lá essa formação continuada lá na Cidade da Criança. São chamadas 10 escolas, todos os profissionais da escola que queiram participar, e a gente foca principalmente no plano educacional individualizado. A primeira etapa foi feita com as creches, então todos os profissionais de todas as creches foram convidados a participar dessa formação, onde a gente estava falando dessa integração da criança com a escola. Essa criança realmente pertencente à escola não é uma criança que pertence ao cuidador. O cuidador é uma pessoa que dá suporte nessa aprendizagem, mas a criança é da escola. A escola precisa se fazer responsável por ele e não delegar, né, para outras pessoas esse cuidado. E agora a gente já está capacitando as escolas. Hoje, especificamente, já foi a segunda turma, né? Então, vamos contar aí, já foram 20 escolas que foram convidadas para fazer esse trabalho mais próximo da coordenação de educação inclusiva, mas, para além disso, a equipe que fica na nossa sala, ela tem essa característica de instrução, né? Então, de formar, de tirar dúvida, tanto dos professores quanto da sala regular, professores de sala de recurso, os orientadores pedagógicos, os professores de suporte pedagógico, o próprio diretor, profissionais da secretaria. Todo mundo que tenha algum tipo de dúvida também faz contato com o setor e a equipe esclarece as diversas dúvidas, né? E uma coisa importante também é esse diálogo com as escolas, porque elas precisam também nos munir de informação a respeito das crianças que estão lá, para que a gente possa oferecer aquela orientação e aquilo que ela realmente necessita naquele momento, né? Então, também é uma função da gente organizar esse trabalho formativo ao longo do ano. Você falou muito bem, porque nos permite entender o papel da Secretaria de Educação, né, no sentido de estar fomentando, estar capacitando, estar orientando. E você chama a atenção para um termo que eu aprendi com você, né, de compartilhamento de significado pelas crianças, né? Ou seja, a partir da sua realidade, né, a gente não precisa pensar nas crianças de forma padronizada, né? Cada uma tem a sua forma de aprender, e mesmo as crianças com neurodiversidade da mesma forma. Então, você chama atenção de forma bastante relevante para que a gente não tenha um olhar de socialização, e sim a socialização como consequência de um processo de aprendizagem.
Mas é difícil, né, Carol? É bem difícil, Não porque você oferecer equidade, né, se a gente for pensar no termo, é oferecer ferramentas diferentes para quem tem necessidades diferentes. E aí o que a gente acaba fazendo? Ah, eu vou lá, pego a receita do bolo e coloco essa receita do bolo, mas a receita do bolo não funciona, porque são características diferentes. Então, a gente precisa conscientizar a cada dia, e a equipe faz isso, né, de uma forma bastante interessante, de que o olhar ele não pode ser para a deficiência. O olhar tem que ser para a diversidade. Porque se você acredita que as pessoas são diversas, você vai dar diversas ferramentas para que eles consigam desenvolver o seu potencial, né? Diferente de oferecer uma coisa que para ele não vai ser relevante, ele não vai compartilhar o significado, então ele não vai ter aprendizagem. E aí todos os comportamentos por trás de uma pessoa que não está integrada verdadeiramente no ambiente é o que a gente vê de, às vezes, agressividade, às vezes de não querer ficar dentro da sala de aula porque ele não compartilha o significado. Se aquilo ali não é interessante para ele, ele vai sair. Então a gente precisa realmente dar coisas diferentes a partir da observação de cada individualidade. Então, a partir do momento que você olha para aquela criança de forma diversa, eu entendo o que é potencial nele e vou investir. Porque não adianta eu investir na dificuldade, eu tenho que investir na potencialidade para que ele consiga, de alguma forma, desenvolver aquilo que para ele é um desafio, e não o contrário. Então, o objetivo do setor é fazer com que as pessoas que estão ali dentro da sala de aula realmente tenham esse pensamento para a diversidade e não para a deficiência. É mais um paradigma, porque se a gente observa como que é a realidade educacional, e aí falando como professor, né, eu já tive as minhas experiências de lidar sem nenhum tipo de capacitação, diferente do que a gente oferece hoje pela Secretaria, né, por meio da Coordenação de Educação Inclusiva. Teve uma ocasião na minha experiência de sala de aula em que eu tinha como estudante um casal, inclusive extremamente simpáticos, e era um casal de jovens, né, namorados, ambos, né, deficientes visuais, cegos, e que eu precisava criar uma maneira de trabalhar com eles para dar um sentido para a aprendizagem. Então, eu ainda não conhecia essa terminologia, não tinha nenhuma dessa base teórica que dá um suporte, né? Mas foi importante, a gente foi criando, né, por meio de tentativa e erro. Mas a gente percebe, Carol, nas suas palavras, que há sim algo que precisa ser mudado em termos de paradigma na educação. Porque o paradigma, muitas das vezes, são ditos, né, que na educação, se a gente identifica uma foto, né, do século XIX, no século XX e até mesmo no início do século XXI, a gente vai continuar vendo ali um grupo de alunos hierarquicamente subordinado ao professor, todos enfileirados. E essa realidade ela vai de encontro absoluto ao que você está falando, de dar significado, levando em conta cada realidade, cada estudante. Esse é o grande desafio de fazer educação no século XXI. Sobretudo porque isso está permeado hoje por tecnologias digitais, onde de um jeito ou de outro as crianças estão tendo outras fontes de acesso à informação, que não são mais as físicas apenas, não são só os livros físicos, e aí temos o grande desafio também de considerar que cada vez mais, né, entender a diversidade, né, significa justamente dar aquilo que cada um precisa. E aí você tem, por um lado, aqueles que têm um pouco mais de dificuldade de se ajustar ao modelo, né, de cotidiano dessa convivência, entre aspas, padronizada que a sociedade quer dar, e tem aqueles outros que têm um destaque, estão muito além, né, dessa mesma média em termos de capacidade intelectual mesmo, com superdotação. Então, lidar com tudo isso é realmente algo extremamente complexo. E aí vai o nosso recado para os nossos profissionais, para os nossos professores. A Coordenação de Educação Inclusiva tem promovido na Cidade da Criança, então, semanalmente, diversos cursos e orientações e seminários que vai estar ajudando, porque você que é professor acaba tendo que lidar com isso e sempre é aquela sensação de isolamento. E agora, como é que eu lido com isso? Não tenho a condição adequada, já tenho as dificuldades próprias de valorização profissional e ainda tenho desafios maiores no âmbito da sala de aula. Então, a gente está procurando criar aquilo que é nosso dever,
né, por meio de capacitação, orientação, e a gente recomenda fortemente que você que é profissional da nossa rede, você que é professor, diretor, se aproxime desses temas. É claro que às vezes tem uma capacitação, naquele momento você não pôde participar, mas essas capacitações elas se repetem ao longo do ano, então é possível você estar participando sim, justamente para que possa estar contribuindo, trazendo a sua experiência também, porque não se trata de um processo de ensinar para quem não sabe. Ao contrário, é um processo de diálogo justamente para quem conhece bem a realidade e o desafio que é estar na sala de aula quando a gente pensa numa sala de aula que efetivamente precisa ser diversa, precisa reconhecer ali, um termo mais técnico, né, no seu microcosmos, aquilo que é próprio da sociedade. Na sociedade a gente tem isso, mas na sociedade a gente tem também uma série de efeitos colaterais, como discriminação, né, que na prática, na educação, a gente tem que procurar trabalhar de forma diferenciada. Eu acho que esse é o trabalho que vocês vêm fazendo, a meu ver, né, de forma muito... eu não diria que ela é só inovadora, ela é muito comprometida acima de tudo, né? Tem muito de sensibilidade, além do conhecimento, né, técnico-científico que é necessário para tal. A gente não pode deixar que permaneça a marcação dessa diferença, né? A gente sempre comenta sobre isso. Quanto mais a gente marca a pessoa como diferente, menos ela vai estar integrada na sociedade, na escola, muito menos na sociedade. O que a gente precisa é realmente oferecer essas ferramentas para que ele passe desapercebido, entre aspas. Desapercebido porque ele não vai precisar de nada que faça com que ele precise de alguma coisa que não está ali ao alcance dele para poder se movimentar, se integrar e ter a aprendizagem que ele realmente necessita. Pois é, e como você me chegou a mencionar a escola, está mencionando o papel dos profissionais, enfim, a gente também foi além, né, da questão da lei de mediador e de cuidador, além desse trabalho extremamente relevante da coordenação de inclusão, mas também criamos uma escola, né, e você é uma das grandes mentoras intelectuais dessa construção de uma escola inédita, por que não dizer? Afinal de contas, nós tivemos oportunidade de olhar outras experiências, de verificar as oportunidades que estão sendo geradas também para as crianças neurodiversas e deficientes, Brasil afora, né? E depois de fazer esse tipo de análise, nós criamos também, ao nosso modo, uma escola própria que reúne, né, esse princípio da diversidade, né, de modo que a gente possa dar as condições de aprendizagem, eliminar as barreiras e respeitar o tempo de cada criança, né? Eu estou falando da nossa escola de aprendizagem inclusiva, né, que está situada na Cidade da Criança. Uma experiência que eu tenho muito carinho, né? Ainda estamos engatinhando nessa experiência, é importante chamar a atenção para isso. Talvez a gente use a palavra experiência, né? Pode parecer alguma coisa como improvisada, mas não tem nada de improviso. Ao contrário, o momento é o momento da gente desenvolver algo que é diferente daquilo que é tradicional. E aí eu chamo a atenção para você, Carol. Por que a nossa escola de aprendizagem inclusiva ela é diferente e em que ela é diferente de uma escola tradicional? A gente pensou numa escola que a convivência pudesse ser compartilhada entre crianças típicas e crianças não típicas. Acho que esse é o maior diferencial dessas escolas que a gente que não são escolas regulares, né, que são escolas especiais, não no sentido de escola especial na forma com que ela é consolidada, né? Então lá a gente funciona a partir de oficinas. Então dentro da escola eu tenho crianças com deficiência, crianças sem deficiência, crianças com necessidades educacionais especiais, crianças neurodiversas, ou seja, a gente tem crianças. E essas crianças são levadas a construir a própria aprendizagem num lugar de convivência. Então, o que a gente tem? A gente tem oficinas específicas, que são a oficina de Braille e a oficina de Libras. A oficina de Braille, ela funciona para poder dar ferramentas para as crianças cegas aprenderem tanto o Braille quanto o Soroban, e também alguns programas de computador que eles também podem fazer uso.
a oficina de Libras, para poder alfabetizar a criança em Libras. Então, a gente parte do princípio de que, tendo essa primeira língua deles, né, que é a Libras, de forma mais efetiva, ele consegue aprender o português de uma forma mais adequada. Então, a gente faz esse trabalho. Para além disso, a gente tem as oficinas de intervenção pedagógica. Na intervenção pedagógica, são pequenos grupos, onde eu tenho crianças típicas e crianças não típicas, para poder desenvolver a alfabetização. Então, ele está ali nesse movimento de aprender a ler e a escrever de uma forma compartilhada, né, de uma forma de convivência inclusiva, e também de dar seguimento àqueles que já estão alfabetizados. Além disso, a gente também tem as oficinas de música, que também funcionam na Cidade da Criança, porque a gente entende que essa proposição musical também ajuda nesse desenvolvimento. A gente tem lá crianças de 3 até 8 anos, então as crianças pequenas a gente aposta nesse desenvolvimento diferenciado, porque a gente sabe que tudo que a gente oferece para uma criança pequena, a chance dela aproveitar essa fundamentação toda ali de organização do desenvolvimento para a vida dela, ela consegue fazer de forma mais efetiva, por isso a aposta na criança desde pequenininha e até os 8 anos, porque a gente entende como um período que a criança já vai estar alfabetizada. Então, essa é a proposta diferenciada de ter pequenos grupos funcionando como oficinas e crianças neurodiversas e crianças que seguem, né, o desenvolvimento padrão. E você destaca bem, até porque eu complementaria que, além dessa dimensão pedagógica, né, há necessidade também, em alguns casos, quando as crianças demandam, ter também um tipo de atendimento mais individualizado, que não é o papel da educação, mas na questão da terapia, né, na parceria que a gente tem com a Secretaria de Saúde. Então, é uma complementação importante que forma uma escola que junta a dimensão pedagógica também com o atendimento da área de saúde quando necessário. E também esqueci de comentar a respeito da participação dos pais. Isso também foi uma coisa pensada, de que as crianças que vão até a escola, o pai precisa acompanhar. Então, enquanto a criança está fazendo atividades dentro da escola, o pai também tem oficinas de integração para poder entender sobre a questão da aprendizagem do filho, a respeito de questões emocionais, a própria escuta do pai, daquelas demandas, né, que às vezes ficam ali reprimidas e ele precisa conversar sobre isso. Então, a gente tem o suporte para que ele tenha um espaço também para ele, tanto para entender o filho, como para entender a própria situação familiar de uma pessoa que às vezes demanda um cuidado mais atento, né, quanto às questões relacionadas à aprendizagem. Perfeito. E tem mais coisas. Se a gente for falar em termos de faixa etária, você mencionou inclusive a questão da alfabetização, né, a importância dessa convivência. A gente está conseguindo caminhar bem em termos da faixa etária que nós priorizamos, e por que nós priorizamos essa faixa etária? A gente pensou na criança em seu pleno desenvolvimento. Então, para isso, a gente pega essa criança desde muito novinha para que ela tenha todo esse embasamento, né, direcionado com a música, com as estratégias das salas, né, que estão integradas ali, crianças que têm necessidades especiais, crianças que não têm necessidades especiais, para também ter uma aposta nessa convivência desde muito pequenininho, porque isso vai reverberar na família e isso acaba reverberando socialmente, né? Então, essa aposta na criança pequena pensando no desenvolvimento. A gente está pensando que ela está ali naquela época ótima onde tudo está funcionando para que ela tenha maior ganho de aprendizagem possível, para depois ela ser integrada verdadeiramente na escola e ela consiga seguir o desenvolvimento de forma mais natural. Mas a faixa etária exata você não mencionou. De 3 a 8. 3 a 8 anos. De 3 a 8 anos. Então, veja que nós estamos falando de, quando eu chamava a atenção, né, uma escola especial e uma experiência inédita, é justamente porque ela traz uma série de conceitos que reúnem aí
se não boas práticas integradas, mas aquilo que a gente tem, né, previsto dentro de um ambiente que promove a convivência inclusiva, né? Tanto é que a gente procurou, na reabertura, né, do espaço da Cidade da Criança, transformar aquele ambiente num ambiente de convivência inclusiva. Então, é um conceito que vai para além, né, da questão meramente do lazer, da educação, mas da convivência inclusiva. Isso é muito caro, porque nós estamos falando de uma sociedade que precisa aprender a viver e conviver de maneira inclusiva. E muitas das vezes o que a gente observa, né, quando você vê a questão do preconceito, né, às vezes a gente percebe alguns pais dizendo: não, mas meu filho não tem neurodiversidade, não tem uma deficiência, por que está, né, na Cidade da Criança com outras crianças que têm deficiência? O conceito é diferente. Às vezes a criança pode estar ali num processo, né, com alguma dificuldade no processo realmente de alfabetização, ela vai participar por um mês, 2 meses, um semestre, se muito, e ela acelera o seu processo de aprendizagem e prossegue na sua escola. Mas é muito mais do que isso. É essa convivência inclusiva, essa convivência do respeito, que a gente, mais do que acreditar, a gente tem certeza que esse é o presente e o futuro. Se a gente quer uma sociedade mais humanizada, isso tudo passa pelo respeito às diferenças. Não tem melhor nem pior, né? O mundo tem espaço para que cada um possa ocupar e fazer dele aquilo que deseja. Então, essa escola, ela é o primeiro passo. Como você bem coloca, né? De 3 a 8 anos é priorizado. E aí alguns pais que podem estar nos assistindo podem pensar assim: ah, mas meu filho tem 10, tem 11, tem 14, enfim. Né? A gente não está esquecendo desse. Lembrando que a nossa escola de aprendizagem inclusiva, ela não tem nenhum ano, então ela também é um bebezinho. Mas mesmo assim, a gente está criando meios, né, através de oficinas voltadas especificamente para as crianças e adolescentes que tenham mais de 8 anos. Então, a gente está tratando assim, a prioridade de um atendimento sistematizado, claro, para essa faixa etária, porque o nível de intervenção pedagógica, educacional e também no âmbito de saúde, ele tem um aspecto muito positivo se a gente prioriza essas crianças que estão na nossa rede municipal. Mas isso não significa dizer jamais excluir aquelas que também têm essa demanda. Então a gente só que está mais na frente, por assim dizer, né? A experiência de atuação de 3 a 8 anos, ela tem sido priorizada, mas não está excluído, né, o modelo. Ele é um pouquinho diferente, o modelo, mas já está em funcionamento com atendimento também na Cidade da Criança, com crianças acima de 8 anos e adolescentes, com o objetivo realmente também de abrir esse espaço. E aí eu queria te perguntar, mas qual é a criança que pode estar hoje na nossa escola de aprendizagem inclusiva? Qualquer criança? Eu já vou responder, mas só para eu não esquecer, porque a gente estava falando da capacitação, né, que acontece lá, e a gente também tem as orientações para adaptação de materiais. Então, a gente tem também uma professora lá que tanto faz as atividades adaptadas para as crianças que precisam e estão na escola, mas também capacita os professores para poder fazer atividades adaptadas. Então, isso também é um diferencial, porque aquele que tem dúvida, professor de sala regular, não sabe como adaptar o material para a sua criança, né, para a criança que está dentro da sala dele, também pode nos contactar para poder estar lá, né, um dia ou mais de um dia para poder aprender esses princípios da adaptação de materiais, né? E aí sobre as crianças que estão lá. Nós tivemos que fazer uma escolha, né, de qual é a possibilidade, e a gente adotou o critério de escolas que estão no entorno da Cidade da Criança. Qualquer criança pode estar, então a gente fez contato com essas escolas que estão na primeira região, já que o município está dividido em regiões, e a primeira região é a região que está mais próxima à Cidade da Criança. Então a gente contactou com essa escola e o contato foi, a gente está iniciando esse projeto lá, e a gente quer que você indique
a criança que faça uma escolha, né, daquela criança que tem uma maior demanda, que precise do atendimento mais direcionado para a aprendizagem de forma com maiores estratégias, tanto crianças típicas quanto crianças não típicas, e direcionem para a escola. É a escola, então, que faz essa triagem. A escola que faz a triagem. A gente demanda da escola um quantitativo e a escola faz a triagem para mandar para lá. Então, não precisa de procurar a escola de aprendizagem inclusiva na cidade da criança. Você vai conversar com o professor, com o diretor da escola, e a partir da nossa demanda à escola, a escola nos encaminha esses casos para poder serem atendidos lá. E, naturalmente, os pais têm, como você já mencionou anteriormente... É um dos critérios. Tem que estar acompanhando de perto durante todo o período. E a criança fica... São quantos os encontros? Qual o tempo que ela permanece nesse processo de atendimento lá? A gente divide, né? Eles frequentam 2 vezes por semana. A gente chegou nesse número pelas dificuldades que a gente entende também, porque o pai precisa estar no trabalho, ele precisa estar em outras atividades, e ele fica por mais ou menos 2 horas em atividade. Então, o pai precisa ter disponível pelo menos 2 horas, 2 vezes por semana, para acompanhar a sua criança. Então, isso também é um critério. Então, às vezes, a escola não indica uma criança porque pode ser que o pai não tenha essa disponibilidade. Então, só para entender que a gente acabou criando alguns critérios, porque a gente sabe que muitas pessoas têm um interesse pela forma com que é feito o trabalho lá, mas a gente também, por enquanto, a gente vai atendendo essa especificidade, a gente não consegue também atender todo mundo, então precisamos ter esses critérios para poder diminuir também esse público, né, para poder ir, e a ideia é que isso seja replicado ao longo das outras regiões educacionais, né? Perfeito, porque essa como eu estava falando, né, é algo novo. E, como tal, a gente precisa avançar ao longo do tempo, né? Como eu dizia, esse é algo que a gente vai estar desenvolvendo continuamente e aprendendo a partir das próprias realidades das famílias, né? Da realidade das próprias crianças. E esse envolvimento da família, como você bem colocou, que ele se torna absolutamente fundamental, porque a aprendizagem inclusiva, ela está, e a convivência, inclusive, ela está tanto direcionada para a sociedade no que diz respeito a como esse processo pode se dar, mas os próprios pais são os principais interessados em que isso aconteça. E só uma particularidade, que as crianças que têm cegueira e as crianças que têm deficiência auditiva, todas são acolhidas, todas do município, independentemente da escola ser localizada na primeira região. Então, tem lugar para todo mundo que precise de aprender o Braille, aprender o Soroban e aprender Libras. É só procurar a Cidade da Criança através da escola, né? Então, através da escola, né? A escola faz o contato e a gente acolhe essas crianças. Perfeito. E até então nós estamos falando de alunos da rede municipal de educação, né? A escola é mais uma escola da nossa rede municipal de educação e, portanto, os alunos que lá estão, na verdade, eles atuam de maneira complementar à sua carga horária, ou seja, ele deve estar matriculado na nossa rede municipal. Porque é importante esclarecer, não que a gente não tenha sensibilidade em relação aos demais alunos, inclusive da rede, de outras redes e da rede particular, mas como nós temos uma rede com mais de 55 mil estudantes, então é de se supor que a gente precise priorizar, até pelo fator também das famílias que demandam e por vezes não têm ou não teriam condição de estar tendo um suporte desse que não fosse gratuito, como é o dever do poder público estar fazendo. Mas o nosso objetivo é ampliar isso continuamente. Então nós estamos hoje numa fase, apesar de, vamos dizer assim, ainda inicial, mas você conseguiria antecipar assim, a sua percepção do desenvolvimento que está acontecendo nas crianças, a percepção dos pais, como é que está sendo isso? Ainda que não seja de forma muito numérica, mas subjetivamente, como é que você está percebendo isso até aqui e toda a equipe está percebendo? A gente vê os profissionais que trabalham na escola de aprendizagem inclusiva muito motivados,
exatamente pelo retorno que tem das famílias e da própria criança. Então, a gente vê que esse investimento, ele às vezes, de um curtíssimo prazo, às vezes um prazo que a gente nem imaginava que seria tão curto, porque tem todo esse perfil de aposta na potencialidade da criança, dele estar convivendo com outras crianças, né? Nessa zona aí de desenvolvimento proximal das crianças. E se desenvolvem tanto que o retorno sempre é positivo, do tanto que a criança alcançou habilidades em tão pouco tempo, porque esse investimento realmente é efetivo por parte da equipe e a contrapartida por parte da família e da criança que se envolve, né, nesse trabalho diferenciado, com estratégias diferenciadas, com essa observação da individualidade, que é tudo aquilo que a gente falou no começo, né? Então, a gente se certifica de que essa questão mais teórica, vamos dizer assim, da aposta nas diferenças individuais realmente tem resultado, que isso realmente é efetivo e que a criança se desenvolve com maior potencialidade quando ela está sendo vista como uma individualidade e não ali como dentro do bolo, né? Então, isso é realmente muito gratificante, a gente vê muito trabalho sendo reconhecido pela sua positividade, não só dentro da cidade da criança, mas também dentro das escolas do município todo, né? Então, a partir do momento que a gente vê esse investimento nas crianças, isso é um desenvolvimento para toda a escola, né? E não só para aquele que às vezes tem que ter uma adaptação maior. Então, o resultado, graças a Deus, está sendo bem efetivo. Que legal, Carol. E aí eu também não posso deixar de falar aqui para a nossa audiência, né, que você, além de ser esse expoente em termos de conhecimento e sensibilidade nessa área, mas um passarinho me contou que você tem planos aí de fazer um pós-doutorado na França. É isso mesmo? É real. Que projeto é esse? Conta pra gente aqui. Então, o meu encantamento é por bebês e crianças na primeira infância, né? Nesse desenvolvimento típico e atípico. Então, eu estou indo para ficar, né, um ano fazendo esse trabalho de estudo, né, mais uma vez, estudando sempre, porque a atualização ela é necessária para a gente dar conta todas essas demandas. E aí o meu foco vai ser nessa primeiríssima infância. Então, o estudo no laboratório lá vai ser com pesquisa com crianças bem pequenininhas, pensando no desenvolvimento cognitivo, pensando no desenvolvimento emocional e nas características individuais desse desenvolvimento, né? Então, eu vou para um laboratório de bebês, né? E aí lá a gente chama bebê essa primeiríssima infância, né? Então, crianças de 0 até 3 anos, nesse desenvolvimento com relação aos aspectos emocionais e cognitivos. É em Paris mesmo? É. Me deu saudade da minha época que eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado, né, na França, e foi um período de muito aprendizado. E o aprendizado não apenas, né, no laboratório, ou não apenas acadêmico, mas a experiência, né, de estar vivenciando uma realidade diferente permite a gente olhar também para o nosso país, né, com olhares distintos, né? Bom, Carol, a gente está chegando aqui ao final, né, do nosso momento aqui, desse nosso encontro, e eu te passo aqui para as suas considerações finais, né, você que não só coordena, né, a questão da educação inclusiva, mas também a própria escola, né, a nossa escola de aprendizagem inclusiva. Então, por favor, para as suas considerações finais. Muito agradecimento, né, dessa confiança no trabalho, e agradecimento nessa motivação de aposta que é importante olhar para as pessoas neurodiversas. Eu acho que isso é uma coisa que, né, na sua pessoa, qualificando todos os profissionais da rede, desse interesse, desse envolvimento e de entender o quão importante isso é para a sociedade como um todo. Então, é um tempo de novas descobertas, porque, como você mesmo disse, esse número de pessoas neurodiversas só aumenta e a cada dia a gente tem visto essa preocupação em oferecer ferramentas para que essas crianças se desenvolvam em sua plenitude, né? Independentemente de ter ou não uma deficiência. Então, é um agradecimento mesmo de
fazer parte desse processo e que a gente sempre acredita no processo, né? Se a gente for focar no produto, a gente não faz nada. Então, é o dia a dia, é um degrau de cada vez, porque a gente sabe que se a gente andar um degrau de cada vez, a gente não cai. Mas às vezes se a gente anda 5 degraus de uma vez, a gente cai da escada e as coisas vão todas por água abaixo. Então, é acreditar que tudo é processo e que a gente não consegue mesmo acelerar. É um dia de cada vez para ser efetivo. Senão, às vezes, a gente acha que tá bonito, mas quando vai ver não tem base sólida, né? Então, isso eu acho que é uma especificidade muito grande aqui na Secretaria de fazer as coisas, né, no passo a passo para que elas realmente sejam resolvidas, né, e não sejam mascaradas. Eu acho que isso é o ponto principal. Excelente, Carol. E ao tempo que eu te agradeço aqui, porque você nos ajuda muito no cotidiano, ajuda toda a nossa rede com a tua experiência, com esse seu jeito meigo de ser, né, e que está sempre trazendo muito conhecimento e muito aprendizado para todos nós, né? E eu chego agora nesse momento, então, para o nosso momento da hora da reflexão, depois desse bate-papo fantástico. Hora da reflexão. E na nossa hora da reflexão de hoje, a mensagem é: a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Disse isso Paulo Freire. Muito obrigado a você que esteve conosco mais esse Hora da Educação, batendo esse papo, e eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá! Hora da Educação, com Marcelo Feres.